Olá, gente. Hoje nós estamos voltando aqui com as lives, o Direto com Elô. E hoje nós vamos conversar aqui com Catarina Mendonça. Catarina é publicitária, sergipana, foi morar em 2017 em São Paulo e ela acaba de ganhar o prêmio, o Grand Prix, em Cannes, um prêmio inédito, né, para Sergipe. A gente vai conversar com ela sobre essa realidade, né, de uma jovem mulher no mercado publicitário da maior metrópole da América Latina, sobre a experiência dela no mercado de trabalho e sobre o significado dela ter ganho esse prêmio, não só para a carreira dela, mas sobretudo para as mulheres e para as mulheres nordestinas. Oi. Olá, Cati. Tudo bem? Tudo bem, querida? Seja muito bem-vinda ao Direto com Elô. Obrigada. É uma satisfação para mim essa live com você. Primeiro porque eu fiquei muito feliz com esse prêmio, porque, afinal, esse prêmio, de certa maneira, simboliza uma vitória para todas nós mulheres que atuamos no mercado de comunicação. E depois porque eu tenho uma relação de carinho muito grande por você, porque lhe conheço há alguns anos. Muitos anos. Muitos anos. Tive a satisfação e assim, um grande prazer de ter convivido profissionalmente e pessoalmente com a sua família, sobretudo com Marta, sua irmã. Então, quando eu vi a divulgação, quando eu soube, né, desse feito, eu disse, opa, há um sinal aí de que existe um debate, existe uma informação a ser difundida. Então, antes de mais nada, Catarina, parabéns. Obrigada. Assim, e obrigada por essa conversa que a gente vai desenvolver aqui e que vai, digamos, não só trabalhar em torno do tema da comunicação, mas, sobretudo, da questão de gênero e da questão da identidade nordestina. E eu quero dizer que você, antes de mais nada, você está em São Paulo e, assim, sua carinha, esse rostinho lindo, está aqui em todas as esquinas de Aracaju. Ah, então, tô sabendo. A fama tá acontecendo. Assim, aqui em São Paulo já voltou tudo ao normal há muito tempo. Eu vou precisar ir para aproveitar um pouco dessa fama, porque de longe é difícil. Porque aí você vem para cá para perceber que por aqui a gente ainda celebra, né? Ainda bem! Então, os outdoors, eles são da UNIT, e é importante registrar que sua formação acadêmica foi na Universidade Tiradentes, uma universidade que nasceu aqui em Aracaju, né, no nosso estado. E também é importante, antes de mais nada, dizer que esse prêmio que Catarina ganhou diz respeito à campanha que foi feita para o maior e-commerce, né, da América Latina, que foi a versão digital da Parada LGBTQIA+, de 2020. E quando a diversidade ainda não podia ser celebrada nas ruas. No primeiro ano, a gente consegue até falar em primeiro e segundo ano da pandemia. Então, Cati, para começar a nossa conversa, eu acho que é importante você dizer quem é Catarina, quais são as suas influências, como é a sua história e, assim, os passos que você deu para chegar, né, até São Paulo e nesse momento dessa sua carreira profissional que está apenas começando. Então, por onde começar, né? Eu tô achando muito engraçada essa fama que está acontecendo aí em Aracaju, porque, enfim, desde a escola, a publicidade não é muito visada quando a gente está na escola, né? A gente tem um lance em escola particular, que é direito ou medicina, e eu sempre fui muito certa de que eu queria publicidade mesmo. Você bem sabe, tô numa família com irmãos comunicadores, então
Minha irmã me proibiu de fazer jornalismo, então eu fui indo pro outro lado. E nunca foi muito celebrado isso. Sei lá, se eu passasse no vestibular em primeiro lugar, não sei se teria um outdoor, e agora eu tenho um outdoor depois, de já ter saído da faculdade. Eu acho isso muito engraçado. E é bom também para que Aracaju entenda que existem outras carreiras e que existe a possibilidade de fazer sucesso e de ser feliz em outras carreiras. A gente não precisa seguir sempre o que colocam como possibilidade pra gente. Então, contando um pouco sobre mim, é isso que eu falei, eu sempre fui muito certa do que eu queria como carreira, eu sempre quis ser da área de comunicação. Primeiro eu queria ser jornalista e minha irmã jornalista me proibiu. É... E meu irmão é publicitário também, então eu já entendia muito bem como era essa dinâmica desde que eu estava na escola. E, e aí sempre de cara eu sempre quis ser redatora. Eu entrei na faculdade, assim, no primeiro semestre da faculdade, eu já estava estagiando. Claro, tive um privilégio imenso. A minha irmã é casada com o André, né, que também é publicitário, que me deu meu primeiro estágio. Foi foi um nepotismozinho, assim, foi um privilégio que eu aproveitei muito bem. Trabalhei por 4 anos em Aracaju, em 2 agências, em Aracaju, a Trilha e a Flap. Depois eu fui da Trilha em 2 momentos e na Flap por 1 ano e pouquinho. E eu acho que essa base da propaganda sergipana foi muito importante para mim quando eu me mudei. Porque, enfim, quando a gente aprende do pequeno, ir para o grande é muito mais fácil. Então, tinha já uma resiliência incrustada em mim. Mas também eu sempre soube que eu queria sair de Aracaju. Enfim, a gente sabe também que por mais que essa carreira seja uma possibilidade, o fato de eu morar em São Paulo amplia os meus horizontes. Eu só pude concorrer a esse prêmio, sabe? Deu uma tocadinha aqui, mas já tirei. Não tem como chegar num reconhecimento internacional sem trabalhar em grandes agências, em grandes marcas. Então, o meu objetivo sempre foi ter esse reconhecimento internacional. E para isso eu precisava morar aqui. Então, sempre foi o plano, quando eu acabasse a faculdade, que eu fiz na UNIT. Nossa, tem um Masterchef comentando aqui. Eu sou muito chique, assim, eu tô muito bem relacionada. E aí eu me mudei assim que eu acabei a faculdade na UNIT. E tô há 4 anos aqui em São Paulo. Fiz semana passada 4 anos de São Paulo. E aí são isso, 8 anos de carreira dando muito duro pra chegar onde cheguei, onde ainda quero chegar. Kati, olha só, eu achei essa sua fala inicial emblemática, porque a minha formação também é em comunicação, eu estudo comunicação até hoje, dei aula, né, de comunicação, de teoria da comunicação na Universidade Federal de Sergipe, e eu acho importante, inclusive, registrar o seguinte: o seu pai, ele é médico. Sim. Seus irmãos, você e seus irmãos são todos da área de comunicação. Pro desespero dele, um pouco. Tadinho, ele queria que a gente fosse médico também, mas ninguém teve a vocação. E aí, quando você diz assim que o prêmio, se eu tivesse passado em primeiro lugar em publicidade, muito provavelmente eu não teria um outdoor. E isso diz muito sobre a questão da maneira como as carreiras elas são tratadas e como é importante digamos, o incentivo, o estímulo, porque você diz, meu pai até queria, mas assim, naturalmente, até porque eu conheço um pouco a história, ele sempre deu a liberdade para que vocês fizessem as escolhas. Essa liberdade, somada à questão de que fazer aquilo que a gente quer produz um histórico de qualidade de vida e de posicionamento
muito mais significativo, não Sim, é? Diminui qualquer possibilidade de sofrimento. Claro, o sofrimento faz parte exato. da vida, mas com certeza diminui. É natural que, por exemplo, meu pai, sendo médico, queria que eu seguisse por uma carreira que em Aracaju, digamos assim, é mais fácil de engrenar. A comunicação é difícil de engrenar, isso é um fato. É, ainda não é subjugada, é subestimada. É muito subestimada, é uma profissão que, enfim, escutava muito de assim, quem não sabe o que fazer vai fazer comunicação. E é bom ver que, assim, hoje eu consigo, assim, eu tenho 4 anos de formada já, e eu vejo os meus amigos, eu vi a trajetória dos meus amigos de outros cursos também. Então, hoje eu tenho amigos que são médicos, eu tenho amigos que são advogados, mas eu também tenho amigos que fizeram primeiras faculdades e não acharam que era aquilo. Eu tenho uma amiga que fez direito e virou escritora. Eu tenho uma outra amiga que agora está fazendo psicologia. Então, assim, tem essa pressão quando a gente é muito novo, mas aos poucos a gente vai se soltando dessas amarras e vai indo para onde faz a gente feliz, que no fim das contas é como a gente vai se destacar melhor, né? Que é o que a gente gosta de fazer. Claro, claro. Claro. Catarina, olha só, eu acho que é importante, pensando na nossa realidade, você falou, acho que é interessante a maneira como você diz, claro, eu teria que sair de Aracaju para ir para um mercado como o mercado, né, da maior metrópole da América Latina, com as grandes agências, os grandes cases. E eu queria que você relatasse um pouco dessa experiência. Nordestina, jovem, mulher, na Pauliceia Desvairada, na área de comunicação. E aí? O pessoal pergunta, e aí, Elo? Eu digo, e aí, Catarina? Não é exatamente fácil, mas é como eu te disse, eu entendo demais os privilégios que eu tive. Então, quando eu me mudei para cá, o meu irmão já morava aqui há muitos anos. Então, isso deu uma ajuda, claro, porque os amigos dele acabaram virando meus amigos e isso facilitou o meu networking chegando aqui. Claro que eu sempre tive um pouquinho de medo e isso era uma coisa que acontecia muito em Aracaju, da comparação que tinha por nós dois termos a mesma profissão e ele também estourou muito rápido quando ele era muito jovem, então eu vivia muito com essa pressão de, nossa, será que eu vou conseguir chegar? Será que eu vou dar certo? Será que eu não vou dar certo? Mas, enfim, também eu tenho um pouquinho de cara de criança. Você me conheceu criança, né? Não mudou muito a cara até hoje. Então, é um pouco difícil impor respeito. Um monte de choradinha no banheiro. Aconteceu muita choradinha no banheiro até que eu me sentisse firme. Mas eu também desenvolvi uma segurança muito grande no meu trabalho para poder ser respeitada. Isso nem sempre é visto com bons olhos, assim, já recebi muito feedback de parecer prepotente ou qualquer coisa parecida, mas é só uma segurança necessária. Porque se eu não tiver essa segurança, ninguém vai ter essa segurança por mim. Ninguém vai confiar no meu trabalho se eu mesma não confiar. E isso foi uma coisa que eu sempre tive. Eu sempre fui muito autocrítica, claro. Sabia, sempre soube e ainda sei onde preciso melhorar, o que preciso fazer para melhorar. Mas também sempre fui muito consciente do meu potencial, da minha entrega. Então, eu acho que isso me ajudou muito a me colocar no lugar onde eu tô hoje. O John falou isso. Sim, a Ariana sempre me impus muito, sempre dava uma tretadinha, tinha um tom de voz muito mais firme. Porque, enfim, a cara de menininha e tal eu já tenho. Se eu tivesse uma personalidade tão frágil quanto ela de fato é, se eu me mostrasse tão frágil quanto de fato sou,
talvez eu não aguentasse os trancos do dia a dia, porque acontece. Eu até penso, sabe, Catarina, até pela minha experiência pessoal também, que é impossível a gente conseguir, enquanto mulher, e acredito não, eu sei que em São Paulo isso deve ser ainda mais complicado, a gente conseguir se impor, ocupar nosso espaço sem que a gente seja taxada de prepotente. Eu que já tenho uma longa caminhada, eu hoje lido com muita tranquilidade com isso, porque é a maneira que encontram, que a gente percebe, inclusive, em todos os ambientes, né? Na política, na comunicação, em qualquer ambiente do mercado de trabalho. E, assim, conquistar o espaço sendo mulher sempre vai trazer alguns adjetivos para você relacionados a autoritarismo, prepotência, a sua confiança, por exemplo, o que você lê do ponto de vista comportamental como confiança, os outros fazem a leitura da prepotência. Então, é uma maneira também de enfraquecer. É muita terapia também. De enfraquecer a caminhada. Enfraquecer a caminhada e que bom que a gente tem a terapia como suporte para nos ajudar a trilhar esse caminho. Catarina, o que você sentiu? Assim, acho que a gente não tem que minimizar, muito pelo contrário, né? A gente está fazendo essa conversa para enaltecer mesmo. Porque, inclusive, a maneira como a gente vê insistentemente a forma como lidam com o ser feminino em todos os espaços da sociedade, a gente está vivendo muito recentemente aí com casos e mais casos de violência contra a mulher, a gente precisa enaltecer, se dar as mãos e apoiar mesmo e prestigiar o trabalho de todas, né, e as conquistas de todas. O que você sentiu no momento que você soube da premiação? A sensação foi aquela em que a gente fala um palavrão? Foi. Bom, eu não nego, até na foto que eu postei, eu fiz um carrosselzinho e tem a foto do momento em que eu descobri. Não foi no dia que foi anunciado, a gente sabe um pouquinho antes. Eu não parava de chorar, assim, mas eu chorava parecendo que alguém tinha morrido. Eu liguei para os meus irmãos, liguei para alguns amigos, para os meus pais e tudo, por FaceTime, todo mundo desesperado, achando que tinha acontecido uma coisa muito ruim, porque eu tava chorando muito e soluçando, assim, porque eu não conseguia acreditar. Eu passei vários dias sem conseguir acreditar mesmo. É muito complicado, acho que eu falei isso, agora dou entrevistas, né? Eu sou essa pessoa. Em alguma outra entrevista, eu falei isso, que é difícil cair a ficha. Difícil cair a ficha porque eu tô em casa todos os dias. Então, o dia que eu ganhei o prêmio, eu estava em casa. E no dia seguinte, eu estava em casa de novo. Eu não viajei para pegar. Eu não... Assim... foram muitos dias até cair a ficha de fato e entender o que estava acontecendo. Mas, por mais que eu tivesse como objetivo ganhar um Leão em Cannes em algum momento, eu nunca imaginei que seria um Grand Prix. Isso é um fato. Nunca imaginei mesmo. Nunca fui tão ambiciosa. E eu sou até, mas eu nunca fui ambiciosa nesse ponto. E ainda mais o meu primeiro Leão ser um Grand Prix foi uma coisa realmente inacreditável. Assim, quem falou comigo nesses primeiros dias, a minha reação era de choque completo, assim. Mas você falou no início assim, de enaltecer e tal. Essa profissão é uma profissão que a criação publicitária ela mexe muito com o ego das pessoas, assim. Porque, enfim, aquilo dali saiu da minha cabeça, saiu da cabeça de uma equipe em que eu estava envolvida. E os homens da profissão têm essa coisa de autopromoção e tudo mais. E é estranho ver uma mulher se autopromover
com isso. Mas eu sou totalmente da autopromoção. Como todo mundo pode reparar, eu estou adorando essa coisa do outdoor, das entrevistas. Eu acho o máximo, eu acho o máximo. Já que o Big Brother não me descobriu, eu tive que trabalhar, né? Então eu acho o máximo essa autopromoção, esse enaltecimento. Acho muito importante, porque, enfim, a gente tem que se orgulhar das próprias conquistas e enfim, eu posso virar referência para qualquer outra pessoa, sendo mulher ou não, que queira seguir essa carreira. A gente sabe como em Aracaju a gente é um pouco carente de referências mesmo, de pessoas que deram certo sendo de carreiras diversas. Então eu tô aí para aparecer em outdoor mesmo. Minha vocação é essa, eu acho. Ai, que ótimo, você é demais, viu? Olha só, e aí, você aparecendo em outdoor, você sendo essa pessoa que dá entrevista, como você diz, tudo bem, eu estou aqui para dar entrevista, para participar de lives. E na agência, os olhares mudaram com relação a você? Então, O tratamento? Aconteceu que eu tinha mudado de agência uma semana antes de sair o resultado do prêmio. Então, foi um choque para a agência nova. Foi muito bom porque eu tenho uma relação muito boa com todo mundo da agência onde eu saí. Todo mundo é muito meu amigo. Então, a gente pôde celebrar. Eu pude encerrar esse ciclo que foi muito importante no meu desenvolvimento da melhor forma possível. Foi o melhor encerramento de ciclo que existe. Mas é o que eu tô falando aqui. Nossa, foi muito celebrado na semana, mas agora já tá tudo normal. Todo mundo me trata igual. Agora é ano novo, tem que conquistar coisas novas. Então você já está de olho no próximo prêmio. Eu vou só fazer um registro aqui, Catarina, que nosso querido John, que é querido mesmo, ele já chamou você de famosa, já disse que lembra do momento que estava editando a matéria. E eu queria que você falasse exatamente como foi o processo criativo, qual foi a campanha, né? Para quem não teve a oportunidade de ver, você falasse exatamente como foi a campanha que levou você a esse prêmio, a esse Grand Prix. A campanha, você deu uma introduçãozinha no começo, eu vou entrar um pouquinho mais no detalhe. Era para o Mercado Livre, eles vieram com um desafio que era comunicar para a comunidade LGBTQIA+, no mês do orgulho, em um momento onde a pandemia, assim, eu ia falar, estava no auge, né? Ainda está até hoje. Mas, enfim, no momento de lockdown completo, né? Assim, no máximo de lockdown que a gente teve, em que as ruas estavam realmente vazias e, enfim, como é que a gente poderia celebrar a comunidade, a existência das pessoas da comunidade se a parada não podia acontecer, as pessoas não podiam ir para a rua. Era o desafio maior. E aí, para isso, uma equipe gigantesca, assim, eu estou falando aqui por mim, mas é porque só eu sou de Sergipe. Mas era uma equipe enorme, gigante, de gente muito comprometida em fazer uma campanha que fizesse bem à comunidade, que não fosse... O objetivo não era vender a marca ali, o objetivo era dar um presente para a comunidade, celebrar junto com a comunidade, se colocar como uma aliada, a marca como uma aliada da comunidade. E aí veio a ideia de criar o Parada no Feed, que era um perfil de Instagram, que tinha a Paulista inteira em quadradinhos nas fotos do Instagram. E aí você, dentro desses quadrantes, tinha vários conteúdos espalhados, tanto conteúdos históricos, quanto conteúdo de influenciadores e tal. E quem participasse dessa parada virtual, quem fosse lá e comentasse, a gente ia marcando nesses quadrantes. Então, a Paulista ficou inteira de marcação em todo mundo. E no final, todas essas pessoas que estavam comentando e tagueadas,
é, fizeram parte de um clipe da Glória Groove. Então, o clipe dela, em teoria, é quando eu travei. Deu uma É, travadinha. deu uma travadinha, eu senti, mas eu acho que agora já tá tudo bem. E aí, a Paulista ia Já. enchendo com esses nomes reais coloridos. E como é que se dá o processo de inscrição de uma campanha como essa, Catarina, lá em Cannes? É, normalmente as agências já contam com isso, né? Assim, as melhores ideias, as ideias mais expressivas do ano, já estão sendo preparadas para serem inscritas. Existem várias categorias diferentes. E a gente prepara um videocase, né? Contando a ideia, contando os resultados, contando como foi criado e tudo o que aconteceu. E aí, enfim, cada categoria. Eu acho que eu travei de novo, não? Travei? Não travou Agora, não, é só comentário mesmo. aqui em São Paulo a internet não é tão boa assim, pessoal. Fiquem sabendo disso. É, e aí a gente vai inscrevendo nas categorias que a gente acha né? Assim, existe categoria de só de filme, tem categoria de outdoor, tem categoria de diversas coisas. E essa aqui, a gente ganhou leão em duas categorias, foi um de ouro na categoria mobile, de peças publicitárias digitais, mais focada em celular e tal, né? Tudo que for mobile mesmo. E na categoria entretenimento para música. Então, como a ideia virou um videoclipe, encaixou muito bem nessa categoria de entretenimento. E o residual de tudo foi um videoclipe de uma cantora muito importante para a comunidade LGBTQIA+, que era o público da campanha. Catarina, eu percebo, até pelo seu Instagram, sua relação íntima com o texto, né? O texto, assim, você tem inclusive um quadro que você marca como crônicas, né? Até As crônicas crônicas, E de onde vem essa relação com o texto? Eu sei que na sua família você tem algumas referências, mas assim, eu acho interessantíssima a maneira como você constrói. Chegou para fechar. eu Você me acho que ouviu, Kátia? Ouvi. Deu uma travadinha, mas eu ouvi. Foi, Essa deu coisa, outra. essa coisa das crônicas, assim, eu nem sei direito de onde veio, assim. É, essa coisa de escrever e de fazer textão é uma coisa que eu sempre fiz muito, eu sempre fui. Isso qualquer professor da escola vai poder dizer, eu sempre fui. A única matéria que eu fazia com muito afinco mesmo era a redação. É, sempre escrevi bem, sempre li muito desde de muito criança, desde gibi da Turma da Mônica, então aprendi a escrever muito cedo e, enfim, acabei vendo, bom, uma irmã jornal, um irmão redator, é, vai virando isso, né? Claro, claro. Catarina, me diga uma coisa. E sobre a realidade das agências de publicidade? Você chegou em 2017, você ganhou um prêmio em 2020 em outra agência, você já está em outra. A gente sabe que o mercado publicitário nacional, ele funciona muito assim, né, com a questão da dança das cadeiras, mas eu queria que você falasse um pouco sobre essa realidade das agências aí em São Paulo. A gente sabe que também não existe um número significativo de mulheres na linha de frente, né, da criação. Faça também o link de como um prêmio como esse ajuda a influenciar e mudar um pouco essa cultura dentro do mercado publicitário. Essa coisa realmente ainda tem muito pouco. Ai, tá vendo? Eu sou redatora e não sei falar.
Desculpa, gente, muito poucas mulheres na criação. Ainda tem muito pouco. Eu acredito que seja em torno de 20%. É um, é uma bolha um pouquinho difícil de furar. Quando a gente vai recortando usando outros recortes, por exemplo, mulheres já tem pouco, mulheres negras menos ainda, LGBT também muito pouco. Então, assim, é muito complicado trazer essa diversidade para dentro. Não por nós, né? Obviamente nós queremos toda a diversidade possível, mas, enfim, é uma profissão que foi, por muitos anos, predominantemente masculina. Então, eu acho que ganhar um prêmio desse, chegar no nível que eu tô, sendo tão nova e tudo mais, ajuda também enfim, colocar o pé na porta mesmo e mostrar que é importante ter essa diversidade até para a gente conseguir criar coisas melhores. Não tem como a gente, sei lá, pegar, conquistar o máximo do nosso potencial criativo se só tem uma linha de raciocínio. Quanto mais linhas de raciocínio diferentes tiver, vivências e referências diferentes, melhor é para a criatividade, melhor é para a campanha que vai sair na rua. Então, ainda tem pouca diversidade na criação. É uma das áreas que menos tem na publicidade. Se não há, que menos tem. Mas, enfim, é bom saber que é uma das pessoas que ajuda a furar a bolha, sabe? Claro que de profissionais que são referência, assim, homens que abriram as portas para que a gente pudesse estar aqui, chefes que confiaram no meu trabalho, no trabalho de outras mulheres, mas, enfim, acho que só vai mudar de fato essa porcentagem quando a gente der as mãos e bater o pé na porta mesmo. Começou a atuar, né, com essa transição já mais ou menos consolidada, mas como é que você vê hoje a questão do digital, né, da presença do digital e de ramificações que têm surgido a partir dessa realidade hoje, em que a recepção de conteúdos, a recepção da própria publicidade, ela está concentrada dentro dentro das plataformas de comunicação ou dentro das mídias digitais, né? Então, quando eu comecei a trabalhar, já tinha um boom das redes sociais. Então, eu não posso nem dizer que eu conheci o offline muito bem, porque assim, 90% do que eu faço é em mídia digital. Muito pouco é mídia offline. Eu até brinco assim com alguns clientes. O meu sonho é um filme no Fantástico, porque não tem. As minhas ideias, né, não existe inserção no Fantástico. Enfim, eu sempre me adaptei a esse meio digital. Você até falou o lance das crônicas e desse meu personagem nas redes sociais, essas categorias e o fato de eu aparecer muito nas minhas redes sociais. Sempre fui hiperconectada, sempre lidei muito bem com isso. Entendo, sei lá, às vezes não é o ambiente mais saudável do mundo. A gente tá vendo aí qualquer delicado, a gente vê como a internet potencializa as coisas, como as redes sociais potencializam as coisas, tanto para o bem quanto para o mal. Mas eu acho que, enfim, que é uma realidade. Não existe rede social sem publicidade e não existe publicidade sem rede social. Agora as duas coisas são intimamente ligadas. A gente só precisa encontrar a gente só precisa encontrar a Rod tá tumultuando. É impossível a pessoa ler Rodrigo. Tá tumultuando. Mas é isso, não tem muito como a gente considerar a publicidade sem as redes sociais. É onde a gente tá o dia todo, né? Então o desafio é como fazer
coisas relevantes para o meio digital, que não seja aquela interrupção chata, que seja uma campanha que, enfim, a gente se orgulhe, que gere alguma coisa de residual para a sociedade, ou enfim, que cumpra o objetivo da marca na campanha que ela se propõe. Olha só, Kátia, eu vou voltar a algo que a gente abordou no comecinho, porque eu acho que é algo extremamente marcante, pensando no Brasil atual. Apesar de você ser, como você mesma se intitulou, e se enxerga privilegiada, né, por conta da sua origem socioeconômica e tal, você é atravessada, você tem um atravessamento aí na sua existência, que é a questão de gênero, né? Você é mulher, e algo que volta e meia a gente vê de maneira muito, muito significativa é a xenofobia e o preconceito com relação ao Nordeste. A área de comunicação, sobretudo a publicidade, ela é uma área dificílima. E aí eu lhe pergunto, você falou sobre isso, a questão da sua aparência mais jovem. Num espaço de troca criativa, de brainstorm, você já foi silenciada? Ou você já percebeu que olharam atravessado quando você quis defender uma ideia de maneira mais contundente? Ah, muito, muito. Já aconteceu de eu trabalhar, assim, praticamente só homem e eu, a única mulher, a mais nova. E era difícil toda essa confiança que eu falo que tenho, enfim, na hora do vamos ver, não é sempre que a gente lida da melhor forma. Então, de ignorarem o que eu tô falando, de, enfim, não acreditarem que aquela era a estratégia certa, e aí, meses depois, outra marca faz e todo mundo aplaude. E aí você fica, mas eu falei isso meses atrás e ninguém prestou atenção no que eu estava falando. Então, teve muito isso, mas ao mesmo tempo, São Paulo é um lugar onde tem muito nordestino também. Então, muitas das pessoas das quais eu estava cercada também são nordestinas. E isso foi muito importante enfim, para fincar as referências da gente aqui, para desestereotipar um pouco quando uma campanha é regional. Tudo isso contribui muito. E, claro, contribui para a gente se sentir um pouco mais confortável nessa chegada. Se cercar de pessoas que têm as mesmas referências que a gente, que têm a mesma vivência que a gente, facilita muito. Mas, claro, sempre vai ter essa... E às vezes nem é por culpa das pessoas que estão ali na mesma sala que você e que não estão escutando o que você está falando, mas nunca foi preciso ouvir o que uma mulher estava dizendo. Considerado importante ouvir. Então, tem essa dificuldade de ter que falar mais alto para ser ouvida mesmo. Hoje em dia não é algo que eu enfrento, mas no início aconteceu muito, assim, nos primeiros 2 anos aconteceu muito. Olha só, naturalmente que um prêmio como esse lhe dá mais visibilidade, é um reconhecimento, sim, significativo ao seu trabalho. Eu acho que é importante para quem está acompanhando, para quem inclusive está aqui em Aracaju, Sergipe, perceber o seguinte: tem uma mudança, a partir de um prêmio como esse, tem uma mudança na questão da sua valorização como profissional, e aí eu estou falando de maneira muito direta, valorização do ponto de vista da remuneração. Tem. Como eu falei, eu mudei de agência uma semana antes de ganhar o prêmio. Então, enfim, não vou saber o impacto direto que teve, porque
porque eu tinha acabado de mudar, né? Mas, bom, o prêmio é só um resultado. Antes disso, já no meu portfólio já estava. Então, quem vai contratar já está ciente do potencial, já está ciente da minha participação nas campanhas. Então, isso aumenta o passe, obviamente. É passe, é igual jogador de futebol. Aumenta o passe. E, Opa, enfim, é uma então, se é questão assim. passe, então o cachê é alto. A diversidade está sendo muito buscada, enfim, agora que está sendo muito falado sobre isso, isso é ótimo, porque, enfim, quem é criativa tem que aproveitar essa onda em que todas as agências estão procurando criativas para compor a equipe, e isso acaba deixando todas as profissionais de criação que estão aqui sempre sendo sondada, sempre entendendo quanto você quer ganhar, qual o cargo que você quer ocupar, quais clientes você quer trabalhar. É mais fácil de escolher. Isso é um fato. É mais fácil de você escolher, de você entender onde você quer trabalhar, com quem você quer trabalhar, com quais marcas você quer trabalhar. Facilita muito. E aumenta o passo, sim. Tô esperando. Tô esperando ainda um pouquinho. Mas não, já tinha aumentado antes. Já tinha aumentado uma semana antes. Olha só, tem duas questões. Primeiro, o Rodrigo está trazendo a pergunta se a mudança de agência ela veio porque você foi recrutada ou você fez a busca ativa. A outra questão é quando você fala em onda, Cati. Eu assim, acho que a gente precisa dissecar um pouquinho essa questão, porque, veja bem, no meu entendimento, nós estamos a partir de muito posicionamento feminino, de muita luta de quem veio antes da gente, de mulheres que começaram lá atrás. Eu estou falando assim, comecei bem antes que você, inclusive, né? Essa questão profissional, mas assim, é uma luta permanente. Então, o que você trata como onda, eu enxergo como uma grande conquista em que o próprio mercado está percebendo que a diversidade é fundamental, que o olhar feminino para as questões do mundo é importantíssimo, que as grandes companhias, as grandes empresas, elas só ganham ao terem diversidade, ao terem algo mais elástico em sua composição. Isso, pelo menos, a minha perspectiva é que isso se reflete em todas as áreas, inclusive na comunicação, no mercado publicitário. Então, são essas duas reflexões aí. Uma reflexão que eu acabei colocando mais a minha opinião do que ele perguntando, não, naturalmente, mas e a outra... Tá certo. Assim, eu acho e a outra, Rodrigo. Eu acho que o que eu chamei de onda é o começo de algo que veio para ficar. E, enfim, existem níveis que você vai ocupando e cada vez mais na base tem mais mulher. E se na base tem mais mulher hoje, significa que daqui a 10 anos no topo vai ter mais mulher também. Então, é uma onda que foi, entre aspas, de uma hora para outra que se entendeu essa necessidade, por mais que já venha sendo falada há muitos anos. E que bom que perceberam e que bom que essa mudança está acontecendo. Espero que seja algo permanente mesmo, que seja uma conquista perene, vou falar uma palavra chique, perene. Respondendo o Rod, não foi uma busca ativa. Como eu falei, é uma coisa que vem acontecendo, a quantidade de sondagens, a quantidade enfim, de busca pelas mulheres. Então, já há algum tempo, desde que a campanha tinha saído, algumas agências já tinham me procurado, mas, enfim, eu amo, enfim, era uma vaga que eu achava um desafio interessante, e é um chefe que já tentava me levar há algum tempo,
e que é sergipano também. E ele já tentava me levar há algum tempo. E, enfim, é uma vaga para marcas muito legais, numa agência muito legal. Eu achei que seria interessante dar esse passo numa outra empresa. Mas não foi porque estava insatisfeita, nada disso. Era só surgiu uma oportunidade, eu fiz, tamo. Que absurdo, Rocha. Tá perguntando o meu salário aqui. Para comprar umas brusinhas, é o que eu posso dizer. Dá para fazer umas compras online. Olha só para complementar, Kate, quando você fala em onda e depois que você tocou no assunto, ou você aprofundou o assunto, eu lembrei o seguinte, sim, é uma onda, porque nós estamos vivendo uma nova onda do feminismo. Então, acho que isso também é reflexo desse novo movimento com novas gerações, novas abordagens e que trata a questão do feminismo como um olhar que abriga outros gêneros, que é mais elástico no que diz respeito ao que se quer, representado em empresas, em organizações, no mundo da política, que é a diversidade de fato, que tem relação, inclusive, com o seu processo criativo para a campanha do Mercado Livre. Exato, e tem dois pontos muito importantes nisso que você está falando. Um, que a diversidade, ela não é... Primeiro, ela vem sendo cobrada das empresas, e isso é muito importante falar. E segundo, que não é uma... Eles não estão fazendo um favor. O que chamamos de minorias são públicos que são economicamente ativos e que precisam de campanhas para comprar produtos que façam sentido para eles. Então, não faz sentido você ignorar um público economicamente ativo se ele está aí latente, né? Então, não é só ser legal, tanto do ponto de vista das agências quanto das marcas, para quem as agências trabalham, é importante entender esse público, é importante saber como vender para esse público. Porque, no fim das contas, a propaganda é isso. E não há maneira... Pode falar. E não há maneira mais fácil de você entender esse público do que ter esse público, pessoas desse público, desses gêneros, né? Pessoas LGBTQIA+, negros e negras, né? Jovens, até porque é uma característica da própria publicidade, criando e pensando, né, para esse público, você ter esse público no próprio processo criativo. Nosso querido Rodrigo Rocha pergunta se você percebe equivalência salarial com homens ou não. Nunca passei por isso. Assim, a profissão, a criação, ela exige que seja trabalhado em dupla, né? Sempre um redator e um diretor de arte. E eu tenho um diretor de arte com quem eu trabalhei por esses primeiros 4 anos aqui. Enfim, a gente era do mesmo nível, trabalhamos sempre juntos, temos o mesmo portfólio e sempre foi igual, sempre foi exatamente igual. Então, pelo menos comigo, eu nunca percebi essa diferença. Eu acho que há essa preocupação das agências em que não seja, que não tenha uma disparidade nos salários. Porém, salários também são coisas não faladas. E às vezes a gente não sabe. Pode ser que mas eu falo sobre isso. Eu não tenho tanto, não vou falar, né? Pra todo mundo. Mas eu não tenho muita vergonha de falar sobre isso. Então, sempre fui entendendo qual era o meu preço, qual era o meu passe, qual era a média do redor, enfim. Tudo isso acho que precisa ser conversado, para não ocorrer nenhuma surpresa. Kátia, a gente está caminhando aqui para o final da nossa conversa aqui, que está sendo muito prazerosa. Eu queria, inclusive, registrar o seguinte, nesse seu perfil que eu estou vendo aqui, dessa nossa conversa, eu já lhe conheço há alguns anos, mas assim,
nas suas crônicas, inclusive, e aqui nessa live, nesse bate-papo nosso, você tem uma veia cômica muito marcante. É uma palhacinha. Todo mundo, assim, quem conhece mais, fala muito que lê as crônicas com a minha voz. Porque é o meu tom, realmente é o tom que eu converso com as pessoas. Se tem uma acidez ali, se tem uma piadinha ali, é porque é aquilo que eu sou, assim, é muito autoficção. As minhas crônicas são muito autoficção. E eu considero até muito interessante que você consegue rir de si mesma. E eu acho essa uma característica fantástica de um ser humano. Muita Porque terapia. você faz É muita terapia. você faz muita piada de si mesma. Kati, muito obrigada por nossa conversa. Eu vou ratificar, porque alguns chegaram depois, outros passaram, porque live é isso. Vai ficar salva a live aqui no IGTV. Mas, assim, ratificar o que eu disse no começo. Parabéns. O feito, ele é gigantesco. E ele mas ele é coletivo também, porque é muito importante que a gente tenha mulheres, jovens mulheres, ocupando espaços e espaços internacionais, virando referência. E assim, eu fiquei muito feliz de ver sua carinha linda, esteticamente agradável nos outdoors pela cidade de Aracaju. E a foto é velha, viu? Eu tô mais bonita agora. Eu desejo todo sucesso para você, minha querida. Foi muito legal nossa conversa aqui. Obrigada a todos que acompanharam. Você vai ficar com espaço para fazer suas considerações finais e Rodrigo fazer mais uma gracinha aí nos comentários. Ai, não, eu tenho que agradecer muito. Tá sendo muito legal essa fã maracaju, que eu chamo de fã maracajuana. Essa fã maracajuana tá sendo muito legal, porque, enfim, é a minha terra. Eu tenho muito orgulho de poder representar e de, enfim, tá no outdoor, tá todo mundo me mandando foto do outdoor, eu acho o máximo. Continue mandando. E obrigada por ter me convidado. Foi muito bom esse papo agora adulta, né? A gente só tinha falado há muitos anos atrás, então foi muito legal.